alguém que tem artrose, alguém que vive com dor de cabeça, alguém que teme no banheiro todos os dias e acha que não vai passar, você vai ficar 3 dias e já conseguir no banheiro, é uma vitória. Né? Deve conhecer alguém também com algumas doenças crônicas, doenças autoimunes. Eu quero te dizer, amados, que isso não é normal. Deus não nos criou para o sofrimento. Deus não nos criou para a enfermidade. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1, diz que tudo tem um tempo e um propósito. E nessa manhã nós vamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Isaías capítulo 43, feche os seus olhos. Senhor, a tua palavra está aberta e desde agora que seja o Senhor falando profundamente aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Versículo 10 diz assim: vós sois as minhas testemunhas. É isso que está escrito na sua Bíblia? O que é uma testemunha? Alguém que viveu, experimentou, experienciou algo, não é isso? Qual testemunho você tem dado acerca do Senhor? Na sua vida, na sua saúde. Você tem testemunhado na sua saúde que Deus é bom? Que Deus é um Deus de cura? Que Deus é um Deus de libertação? Então foi por isso que nós iniciamos o sermão dessa manhã contando testemunhos daquilo que Deus tem feito na vida e na saúde de algumas pessoas. E eu quero começar fazendo uma pergunta. A pergunta é a seguinte: se você fosse uma árvore, que árvore você seria? Se você fosse uma árvore, que árvore você seria? Pensa bem e guarda isso na sua memória. Até o final nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Precisa, mas por que árvore? Irmãos, existem mais de 10 versos bíblicos que comparam os seres humanos a árvores. Vocês sabiam? E nessa manhã nós vamos ver como a ciência também mostra a semelhança que existe entre nós e as árvores. Sabe por quê? Existe uma união entre o Deus da Bíblia e o Deus da ciência. Amém? E eu quero começar contando a história desse homem. Ele se chama Manuel. Seu Manuel, ele é filho de uma cidade chamada Elísio Medrado, lá no interior da Bahia. Vocês sabem, né? Baiano, assim, gosta de ter filho. Muito filho. Ele é o mais velho de uns 15, mais ou menos, sabe? Amém? Crescer e multiplicar, foi isso que a mãe dele fez. Engraçado que um dia eu estive com ela e ela falou assim: olha, minha filha, eu vou te dar um conselho. Não tenha menos do que 2 filhos. Eu disse: é mesmo? É, porque quando você ficar velha, tem que revezar quem vai cuidar de você. Eu pensei assim: bom, eu estou com 25, ainda dá tempo. E o Manuel, ele cresceu no interior, realizando as atividades da roça, plantando, colhendo, comendo bem. Mas aos 57 anos, tem alguém aqui na casa dos 50? Vocês consideram que vocês ainda estão jovens? Eu acho. 50 ainda dá para fazer muita coisa. Pensa assim, com 50 anos a mulher acabou de entrar na menopausa. E tem gente que pensa que menopausa é um horror, né? Irmãs, menopausa é uma bênção. Tem noção do que é os hormônios? Está tudo regulado? De você não ter aquela oscilação, não ter que ficar todo mês com aquele problema. Você está resolvida, seu filho está tudo criado, você não precisa mais tomar conta de criança. É uma bênção, não é? Mas talvez tem umas pessoas assim: o quê? Aquele calorão. E o esposo disse: eu casei com uma e estou com outra. Deus me livre. Esse negócio de menopausa é um horror. Não, 57 anos está jovem ainda. E aos 57 anos, o Manuel faleceu. Jovem, né? Se fosse de acidente, irmãos, tudo bem, porque acidente é acidente, não é? Mas eu li o atestado de óbito dele, e no atestado de óbito dele estava escrito assim: septicemia ou infecção generalizada, possível causa das mortes. Estava lá, DM2. Vocês sabem o que é isso? Diabetes mellitus tipo 2. Provavelmente você deve conhecer alguém com esse problema. Ela é uma doença silenciosa. O diabetes não tem sintoma nenhum no início. E diga-se de passagem, o diabetes não mata. O problema é que o diabetes causa sérias complicações. Diabetes não é normal. Diabetes é
Provérbios diz que tão certo como o pássaro a voar e a andorinha vaguear, a maldição sem causa não se cumpre. E agora eu peço perdão a vocês, adventistas, mas diz que a palavra tem poder, você crê? Então diga para o irmão do seu lado: maldição sem causa não se cumpre. Você crê nisso mesmo? Maldição sem causa não se cumpre. Você acha que doença é bênção? Então é maldição. Então você concorda que se a doença é maldição, maldição tem uma causa? Então tanto diabetes, quanto hipertensão, quanto câncer e qualquer outra doença que você imaginar tem uma causa. Agora deixa eu te perguntar, toda causa tem uma consequência? Se eu elimino a causa, logo a consequência não? Sim. Você entendeu isso? Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 12. Quantos aqui gostam de comer? Não preciso nem perguntar, né? Eu vou tentar ser sucinto sempre a casa. Espero que você tenha feito um bom almoço, sabe? Espero que você tenha feito uma boa salada. Se fez salada, pode me convidar. Adoro palmito na salada. Mas eu acredito que todos nós gostamos de experimentar coisas boas, né? Eu gosto de salada, mas tem uns aqui que gostam de bolo, pizza. Qual é a cor? Hambúrguer, né? Enfim, todos nós gostamos de experimentar coisas boas, não é? Um abraço de alguém querido. Eu estou com a saudade da minha mãe. Minha mãe fez uma cirurgia, gente, de redução de mão. Está toda se sentindo, né? Diz ela que pegou todas as minhas roupas e ficou em casa, está cabendo tudo nela. Eu disse, nossa, eu estou doida para dar um abraço na minha mãe. É tão bom receber abraço de mãe, não é? Gostoso. Romanos capítulo 12, a partir do verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpo. É isso que está escrito na sua Bíblia? É corpo mesmo? O que é corpo? Braço é corpo? Perna, barriga, né? Ok. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui em Casimiro não tem lotação. Vocês acham que esses carrinhos que vocês pegam para ir para a Rio das Ostras é lotação, né? Alguém que já foi em Salvador? Aqui não fica lotação, né? A gente fica assim, ó. Um segurando, não precisa nem segurar, porque os corpos já seguram. Irmãos, pensa no cheiro assim, no final do dia, todo mundo cansado, todo mundo trabalhando. Será que é um cheiro agradável? E aquela sensação, será que é agradável? Terrível, né? Então Deus, Ele nos convida a experimentar algo agradável. Diz assim: que é o vosso culto. Ué, mas racional vem de onde? De que parte do corpo? Então quando eu apresento o meu corpo, na verdade eu estou apresentando o que a Deus? Um culto racional. Amém? Porque culto racional, me perdoem, os adventistas, eu trabalho muito com evangélicos, sabe? Eu tenho ali uma raiz do reteté, assim, sabe? Canelinha de fogo. Tem também, irmão? Bom demais, né? Mas o que acontece é que nós acreditamos que nós temos um culto racional das profecias, né? Que a gente é o povo da Bíblia, é ou não é? Tem a mensagem de saúde. Mas muitas vezes nós não estamos apresentando um culto racional a Deus. Porque nós sabemos a verdade, mas não vivemos a verdade. Nós temos entregado o nosso corpo não como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas doente, desagradável, cheio de dor, cheio de problemas. E essa não é a vontade de Deus. Mas vamos para o verso 2, trazer esperança para nós? E não vos conformeis com este mundo. Outras versões servem. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Tem professor de português aqui? Eu sei que tem, então eu não vou nem me arriscar aqui a falar o que é que para. Mas eu sei que para indica propósito. É isso mesmo? Ainda bem que eu não me arrisquei.
Gente, esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Ele deseja que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas é condicional. Para que eu possa chegar em Casimiro, eu preciso de transporte. Diga-se de passagem, esses dias eu fui para Itaboraí. Que trabalheira deu para chegar aqui, viu? Não é tão fácil. Então, para alcançar o propósito, existem condições, sim ou não? E nesse caso aqui, qual é a condição para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? São duas. Quais são? Primeiro, entregar o nosso. E a segunda, renovar a nossa. Feito isso, vamos experimentar. Manuel era meu pai. Você acha que era propósito de Deus que meu pai falecesse aos 57 anos? Nós tínhamos propósito, irmãos. Naquele ano, eu tinha acabado de me formar, tinha acabado de pegar minha carteirinha de naturopata e eu poderia atuar como terapeuta, como naturopata clínica. E nós íamos para uma cidade na Bahia sem presença adventista. E ali nós iríamos evangelizar aquela cidade. Eu já estava trabalhando numa cidade chamada Conceição, ali na região da ilha. Você tinha que atravessar a ilha de barco. E eu vi milagres acontecerem. Eu vi pessoas com diabetes serem curadas. Eu vi pessoas com hipertensão pararem de tomar remédio. Eu vi pessoas que estavam só precisando de alguém para dar estudo bíblico, tomando decisão por Cristo. E eu aprendi que quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida do que é seu. Você já ouviu falar isso? E um dia eu cheguei em casa, eu estava vindo para visitar a minha família. E a minha mãe disse assim, vem para casa. Quando eu cheguei em casa, ela pediu que eu me sentasse e disse assim, olha, seu pai foi encontrado caído. Já tem 3 dias, provavelmente, que ele não ia ao trabalho de caminho. E quando ela chegou, ele estava todo defecado e a casa toda defecada. E ela, em desespero, levou ele para a UPA. E eu me lembro que, quando eu cheguei na UPA, meu pai estava deitado e agoniado. Meu pai era agoniado. Eu quero sair, eu quero sair. Só que ele não tinha nem forças para se levantar. O seu rosto estava torcido, então provavelmente ele teve um AVC. Ele disse, eu quero ir para casa. Ele disse, não, pai, a gente já vai. E aí meu pai me disse uma frase, que foi a frase que marcou a minha vida. E eu vou compartilhar ela com você no final desse sermão. Então deixa eu me apresentar. Eu me chamo Priscila Oliveira, eu sou naturopata clínica, atuo na área de consultoria de saúde da família pela União Sudeste Brasileira, sou professora e palestrante, e aqui estão algumas das minhas especialidades. Ali está também alguns locais onde eu já trabalhei, ao redor do Brasil e também do mundo. Eu tive a oportunidade de fazer ali o meu estágio numa clínica de tratamento natural na Colômbia, onde eu vi também vários problemas de reversão de saúde. Também tive a oportunidade de trabalhar para o Ministério nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Não, eu não fui aos Estados Unidos, foi tudo online, tá? A gente tem essa praticidade hoje da tecnologia nos unindo. E no ano de 2019, quando meu pai faleceu, eu fiz um voto para Deus, de acordo com aquilo que meu pai disse. Mas eu só vou contar no final. Essa daqui sou eu. Olha só que coisinha fofa, né? É literalmente fofa, né? E esse aqui do lado é o meu irmão. O que vocês acham? A minha genética é favorável para quê aí? Por essa foto. Fofinha. O brilho da minha bochecha não deixa negar, né? Olha aquele braço roliço, gente. Essa é a minha genética, viu? Natural, ó. Sentiu o drama, né? Daí pra cima, tá? Genética, destino. Essa é a minha genética. Eu vou te provar. Essa é a minha genética. Você tá vendo a minha irmã? A genética da minha família é todinha essa. Então por que eu e o meu irmão, que também tínhamos essa genética, por que nós estamos um pouquinho diferentes? Ei, deixa eu te explicar. Obesidade não é normal. Nós estamos romantizando uma doença, irmãos. Não é sobre ser fofinho ou sobre ser gordinho. Nós estamos falando de um
inflamatório. Sabe quando você joga bola? Você toma uma pancada, o que acontece? Inflama, incha, dói. Uma pessoa com obesidade, esses dias eu estava indo à Barra de São João e eu vi a dificuldade que a menina estava tendo para subir as escadas do ônibus. Não é normal. Graças a Deus aqui não tem ladeira, só tem uns morrinhos assim, mas eu nunca vi ninguém subindo. Mas vai morar aqui na Gerais. Sobe lá aquela ladeira que vocês viram a Helena correndo, a ladeira que ela tem que subir para chegar em casa. Agora imagina uma pessoa com obesidade, com artrose, fazendo toda a pressão no joelho para subir uma ladeira. Não é normal. É um processo inflamatório do corpo. Além disso, o excesso de gordura que fica acumulada e muitas vezes que fica dentro das vísceras, dentro dos intestinos, no fígado. Ter gordura no fígado não é normal. É um problema de saúde. E quem tem sofre com isso. Tem uma causa. Obesidade tem uma causa. E se você tratar a causa, a maldição, eu fui obesa até os meus 20 anos de idade. Mas quando eu fui na causa, a maldição se quebrou. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu não somente sou normal, eu não somente tenho saúde, mas eu testemunho e auxilio outras pessoas a vencerem a causa das suas maldições. Mas nem sempre foi assim. Porque além de obesidade aos 20 anos, quando eu cheguei aos 23 anos, aproximadamente ali na volta da minha primeira formação, eu descobri que eu tinha uma doença autoimune nos intestinos. Síndrome do intestino hiperpermeável. Alguém aqui já ouviu falar? Uma doença autoimune é uma doença que não tem causa. Portanto, se não tem causa, não tem cura. Não é verdade? E por conta das minhas crises, eu não consegui me formar com os meus colegas. Eu precisei me formar 2 anos depois, mas sabe, o atraso da minha formação não foi o pior. O pior eram as dores que eu tinha que sentir toda vez que eu me estressava. Alguém aqui já se estressou? Não, né? Graças a Deus, aqui é todo mundo santificado, sabe? Mas uma pessoa que tem uma doença autoimune se estressar, já era. Acabou. Dói do dedinho no pé até o fio do cabelo. Principalmente se tiver fibromialgia. E ali, no meu período de formação, eu disse, olha, se isso funciona, vai ter que funcionar comigo. E foram 5 longos anos de tratamento. Mas pela graça de Deus eu pude me formar. Aqui é minha segunda formação no ano de 2018. Vocês devem conhecer essa pessoa, o centro. Nós temos ali um centro de saúde no Pernambuco. E a partir daquele ano, eu comecei a cuidar de pessoas. Sabe por quê? Vocês já tiveram a oportunidade de ir a uma clínica de tratamento natural adventista? Bem, saúde. Se vocês puderem, junte seu dinheirinho, suave, e vai. Que é uma bênção. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Normalmente só conhece essas clínicas vocês que são adventistas. Mas as pessoas que estão lá fora, elas nem nunca ouviram falar. Então eu decidi que eu iria levar essa mensagem que eu aprendi lá nas 4 paredes de manteiga para o dia a dia, para a vida real. E algumas pessoas foram apresentadas a mim como comportora, né? Eu sou comportora, assim, muito prazer. Prazer, se você não sabe o que é comportor é aquela pessoa
2018, eu tive a minha segunda formação e eu comecei a trabalhar em algumas clínicas de tratamento natural ao redor do Brasil. E eu percebi que quando você chega na clínica é lindo. Primeiro você tem que juntar aí uma média de um salário mínimo. Não conheço uma clínica que seja menos do que isso. Para passar uma semana. E é válido. Afinal, tem gente que gasta um salário mínimo no celular ou mais, né? Então, um salário mínimo para cuidar da sua saúde. Por falar disso, você sabe quanto custa o seu corpo? Você tem noção? Eu tenho uma amiga que ela fez uma pesquisa no mercado negro de órgãos. E ela descobriu que o órgão que vale menos é o seu fígado. Uma bagatela de R$400 mil, aproximadamente. Alguma coisa, né? Aí você tem o seu coração que vale alguns milhões. Aproximadamente 2 milhões. E nós temos a medula, que é a parte mais cara do corpo. Aí numa faixa de 10 milhões de dólares. Amém? E ainda tem gente que tem coragem de olhar para ele e dizer, você não vale nada. Né? Então você custa uma bagatela de alguns milhões de dólares. Então se você investir um salário mínimo para cuidar do seu corpo, vale a pena, sim ou não? É um investimento, não é? Mas nem todo mundo tinha essa condição. Mas eu acho que você não acredita que você vale tudo isso, né? Abre sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, muito conhecido dos adventistas também. 1 Coríntios, capítulo 6. Acharam? Versículos 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis vós que o vosso... Qual a próxima palavra? Mas a gente não já falou de corpo hoje? Então, o vosso corpo é o quê? Eita. Como é que continua? E que não sois de vós mesmos. Antes fostes comprado por preço. Irmãos, e não foi mais de 10 milhões de dólares apenas. Foi com o sangue de Cristo. Você tem noção do que é o sangue de Cristo? Você não tem noção, né? Cristo é Deus. Ele deixou o céu. Ele deixou a companhia dos anjos celestiais. Ele veio para a terra não somente ter o seu corpo, mas ele veio sofrer, como está escrito lá em Isaías 53, rejeição, humilhação, tortura física, abuso emocional, abuso sexual e morte de cruz. Tudo isso por você. Você tem noção de quanto você vale? Eu acho que não. Você não tem noção de quanto você é valioso, né? Tem alguém ciumento aqui na igreja? Só eu, né? Só assim. Eu descobri esses dias, uma amiga, eu fui pro batismo, né, dos filhos dela, e aí o banco estava cheio, né? E eu estava lá sozinha e tal. Aí eu tinha Simancol, né, sentei no banco de trás. Só que de repente, eu vi que outras pessoas chegaram e eles conseguiram espaço para quem chegou. Como é que meu coração ficou? Eu fiquei com bico. Vocês acreditam que eu fiquei com bico? Eu disse, gente, era ciumenta desse jeito, eu não sabia. Abre essa Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Verso 5 diz o seguinte: ou vocês pensam que é em vão que as Escrituras diz que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar? Então nós vimos em 1 Coríntios que nós somos templo do Espírito que Ele habita. Só que agora nós acabamos de ver que
você sabe que faz mal? Próxima vez. Gente, ontem eu queria tanto comer um pastel. Vocês não têm noção. Não estou falando mal do pastel, tá? Mas vocês sabem que pastel não faz muito bem para a saúde, né? E estava chovendo ontem, não foi? Aí eu fui trabalhar, passei do horário do almoço e começou a chover. Aí eu parei ali, onde eu fui parar? No negócio de caldo de cana. Aí tinha um pastel assim, estalando assim, chega a fazer a fumacinha assim, ó. E onde é que aquela fumacinha vai parar? Bem assim, sabe aqueles desenhos assim que... Aí eu olhei pro pastel, o pastel olhou pra mim, eu olhei pro pastel, o pastel olhou pra mim, e eu disse, é só um pedacinho. Não tem ninguém olhando. É só hoje. Já parou pra pensar nisso? Aí eu disse, tá repreendido em nome do Senhor Jesus, moça, me dá um caldo de cana aí, faz favor. Bebi o caldo de cana e fui embora. Parti a milhão. Cheguei no hortifruti toda molhada para comprar mamão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo tem? Só que você ficou muito ligado no ciúme. O verso diz que ele anseia por nós. O que ansiar? Desejar. Ele quer habitar conosco. Ele quer falar o nosso coração. Você está entendendo? Ele quer afetar a nossa vida mais íntima. E eu vou te provar isso. Salmo capítulo 139, a partir do verso 13. Vamos juntos para Salmo capítulo 139, a partir do verso 13. E se você não conseguiu abrir, não tem problema, você anota aí, bota o papel, leva para casa e confere se esse mesmo está escrito. Mas diz assim, ó: eu te louvarei, Senhor, porque de um modo assombroso e maravilhoso eu fui formado. Assombroso ou maravilhoso? E aí? O que é que você acha? O que é que está escrito aí? 13 e 14. Salmo capítulo 139, 13 e 14. É assombroso ou é maravilhoso? Vocês querem que eu comece pelo que é assombroso ou pelo que é maravilhoso? Vamos começar pelo que é maravilhoso. Quem conhece aqui? Ou seja, é os dois. Vocês conhecem a placenta? Parece uma árvore, não parece? Com galho ou com raiz? Qual dos dois? Depende, né? A função da placenta é a mesma das raízes, sustentar e nutrir. Olha os galhos dessa árvore, parece ou não parece essa chave de pulmão? Olha as veias da folha, não parecem com as veias humanas? E a função é a mesma. E o que dizer da digital da árvore? Vocês sabiam que a árvore tem digital? Cada círculo desse equivale a um ano da árvore. Mas o que eu acho mais interessante são os neurônios. Aproximadamente 100 bilhões, de 80 a 100 bilhões no nosso cérebro. Assombroso ou maravilhoso? Você não está acreditando em mim, né? Deixa eu pular aqui para te falar sobre esse cérebro. Aqui está o seu cérebro. 75% do seu cérebro é de ar e 80% de gordura. Aí você diz assim, opa, então eu posso comer fritura à vontade. Eu comer aquela carninha assim, derretendo. Ei, é gordura boa. Você sabia que tem gordura boa? Tem a gordura boa e tem a gordura ruim. Inclusive tem muita gente que tem nenhuma gordura. E normalmente essas pessoas, além de magreza, têm ansiedade, têm depressão e alguns outros transtornos emocionais. Por quê? Porque lhe falta gordura boa. Nós temos mais conexões entre esses 80 bilhões de neurônios do que estrelas na galáxia. Você tem noção do que é isso? Você já olhou para o céu, já viu tanto de estrela que tem ali? Você tem muito mais conexões no seu cérebro do que tem estrelas na galáxia. Assombroso, né?
Só de circulação sanguínea que acontece dentro do seu cérebro, você conseguiria dar 4 voltas na Terra. Você tem noção do tamanho da Terra? 4 voltas dentro da sua caixa craniana. Tudo tem um propósito. Mais de 100 terabytes de informação. É isso que o seu cérebro é capaz. E quem quer usar o seu cérebro? O Espírito Santo de Deus. Mas deixa eu voltar aqui. Vamos falar sobre o seu DNA. Nós temos aproximadamente 100 trilhões de células e cada uma delas tem o seu núcleo DNA. É ali que está a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, a textura do seu cabelo. Quem foi que colocou ali? Pensou em cada detalhe. Se você fosse juntar todo o seu código genético, você conseguiria dar 66 viagens de ida e volta ao Sol. Você tem noção do que é isso? Maravilhoso, né? Menino ou menina? É o que o cromossomo vai dizer. Quem que escolhe qual é, então, a sexualidade, o sexo da criança? Deus escolheu exatamente, não somente como você iria ser, mas quem você iria ser. Com um propósito. Eu sempre quis ser homem, sabia? É tão mais fácil, gente. Homem pode ir no banheiro em pé. Qualquer água é banheiro. Homem não precisa dar salto alto. Homem não passa por aquela desregulação hormonal todo mês. Né? Homem não precisa carregar o neném 9 meses, sentir enjoo, cólica. Eles não sabem o que é isso, né? Mas não era por isso, não. Infelizmente, eu passei algumas situações na minha infância e adolescência que me fizeram abominar a minha feminilidade. Vocês já tentaram escovar os dentes com o dedo? Sabe quando você pega pasta de dente assim? Já foi na casa da sua avó? Ah, só eu, né? Lá na casa da minha avó, às vezes eu esquecia a escova, bota a pasta no dedo, menina. Funciona? Na mente da minha avó funciona. Você já pegou a faca e já tentou rodar aquele parafuso com a faca? O que acontece com a faca? Quase nada, só perde a pontinha, né? Mas o parafuso espana. E alguém deixa de cumprir o seu propósito. Quando eu, como homem, deixo de cumprir o meu propósito de proteger, de cuidar, de servir, de amparar, de dar sustento físico, emocional e espiritual para a minha família, muito provavelmente a minha família vai sofrer. As mulheres dessa família vão sofrer. As crianças dessa família vão sofrer. Quando eu, como mulher, deixo de cumprir o meu papel como mãe, como ajudadora, como parte mais sensível, eu vou sofrer. E a minha família também. Sabe, eu tenho visto muitas mulheres com doenças autoimunes, muitas, sem conta. E o principal fator autoimune não é só sobre a alimentação, às vezes a gente pensa muito em comida, mas são as nossas emoções. Se matam de trabalhar, não dormem direito, não comem direito, se estressam o tempo todo, para dar uma vida melhor para os seus filhos. Depois eles crescem, vão embora, vem a síndrome do ninho vazio, e você está toda acabada. Infelizmente, essa é a realidade de muitas. E aí o esposo que não entende, muitas vezes, aquela que jurou amor durante toda a vida, não compreende e vai-se embora. Essa tem sido uma situação contínua. Mas vamos falar sobre o cromossomo um pouco mais. Você está vendo essa pontinha azul aí? Se chama telômero.
é responsável por proteger os seus. Você sabe que aí em Salmo capítulo 139 diz assim, ó, cada um dos meus dias foram escritos quando nenhum deles ainda havia. Foram escritos aqui, ó, no seu cromossomo. Há aproximadamente 120 anos, amém? Não está crendo muito, não. Vocês fazem parte daquele pessoal que não quer envelhecer, né? Eu sei. Minha geração é assim, você pergunta assim. Ah, porque quando eu tiver 80 anos, ninguém quer nem pensar em 80 anos. Porque quando a gente pensa assim, né? 70, passou de 70 é câncer, enfado, é artrose, artrite, toporose, né? Casa de repouso, Alzheimer. É ou não é? Infelizmente, esse é um testemunho que nós temos dado. Mas essa não é a vontade de Deus. Diz que os canos, os cabelos brancos, a velhice é honra. É um diadema. Mas nós devemos chegar lá com saúde. Esse é o plano original de Deus para nós. Sabe aqueles irmãos que já acordam cansados? Você já viu uma pessoa assim? Já acorda essa energia assim. Ai, parece que levou a cama nas costas. Aí passa o dia, tem uns até adventistas que tomam um cafezinho. Mas aqui não, é só em outras igrejas, tá? Aí toma um cafezinho que é para ver se desperta assim lá. Aí desperta na hora depois da bomba de cansado. E quando vai dormir, se a noite tivesse 24 horas, mesmo assim, não... Já viu os irmãos assim? Tem problema nas mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são responsáveis pela produção de energia. Se eu não tratar as minhas mitocôndrias, adianta eu tomar energético? Não. Quer saber o que é que ativa a mitocôndria? Você é adventista, você sabe. Exercício? Tá em dia, né? Eu tenho uma amiga que ela tem uma paciente que a gente apelidou ela de Dona Sincera, Irmã Sincera. Sabe como é que é Irmã Sincera? Ela chegou para uma avaliação de saúde, inclusive vocês também vão passar por uma avaliação de saúde. No final do culto eu vou estar à porta cumprimentando vocês e eu vou agendar uma avaliação de saúde, uma consulta gratuita que o Instituto Vida está dando para cada família nessa igreja. É uma consulta de aproximadamente 1 hora, onde nessa avaliação eu vou olhar os seus exames, vou verificar como estão as suas taxas. Também nós iremos passar por alguns equipamentos, verificar sua pressão, glicose, nível de ansiedade, olhar como é que está a composição do seu corpo, nível de obesidade, gordurinha no fígado, colesterol, triglicerídeos, índice de propensão à osteoporose, osteopenia, entre outros. E aí nessa avaliação, essa senhora veio, essa irmã veio, e aí a glicose dela estava altíssima, ela estava com obesidade, gordura no fígado, a pressão só dava alta, tomava um monte de remédio, e a gente começou a dar algumas orientações, né? Aí ela olhou essa coisa, chá? Mas eu não gosto de chá. Isso não tem problema não, vamos mandar aqui manipular, fazer uma cápsula. Ah não, mas vai ficar caro. É exercício físico. Ah, mas eu não gosto de ir para academia. Não, mano, tá bom, faz exercício, faz uma caminhada. Ah não, mas eu não gosto, eu estou muito gorda, eu não tenho tempo. Então vamos fazer assim, vamos fazer exercício em casa. Aí eu gosto, eu boto lá na TV, na Smart TV e eu fico lá olhando. Arroz integral? Ah não, comer até as 8h30 da noite? Não, mas eu gosto de comer depois do culto. Sabe, me dá aquela panela de arroz assim, pá. Aí bota um caldinho de feijão, um caldinho de frango, aí que... Irmã, qual hora que termina o culto? Ah, depende. Tem às vezes o culto termina 9 horas, às vezes a gente conversa um pouquinho, vai 9h30, 10 horas. Aí é essa hora que a senhora vai jantar. Irmã, vamos orar. Aí foi feita a oração. Sabe o culto de oração? O pastor deu uma oportunidade na igreja evangélica, tá? Não era adventista. E aí ele deu a oportunidade, e adivinha quem pediu a oportunidade? A irmã sincera, que ela foi sincera, não foi? Ela chegou lá na mesa assim, irmãos, olhem por mim. Principalmente pela minha saúde. Eu acabei sendo abraçada da doutora, minha glicose está alta, minha pressão está alta, eu estou com o pé na cova. Vocês iam orar pela irmã?
Sabe? Muitas vezes nós somos a irmã desesperada. Nós sabemos o que precisamos fazer. Mas é como se nós não tivéssemos forças para praticar aquilo que nós sabemos. A irmã White diz o seguinte: a ação harmoniosa e saudável de todas as faculdades do corpo e da mente resultam em felicidade. E quanto mais elevadas e refinadas as faculdades, mais pura e perfeita a felicidade. Quantos aqui querem ser felizes? Olha esse outro texto. O corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Tem outro meio? O único permite outro? Tem outro meio pelo qual a mente e a alma se desenvolvem? É por isso que o adversário dirige suas tentações para o enfraquecimento e degradação das faculdades físicas. Você entendeu agora porque é tão difícil para o adventista cuidar da saúde? Por que é tão difícil para o evangélico cuidar da saúde? Porque às vezes tem um monte de gente que não vale nada, né? Que faz, acontece tudo de ruim, mas tem a saúde. Mas adianta ter um corpo perfeito se eu não usar para a glória de Deus? Os nervos do cérebro que comunicam com todo o organismo são o único meio pelo qual o céu pode se comunicar com o homem e afetar a sua vida íntima. E eu ouço alguns irmãos dizerem assim: mas eu pergunto e Deus não responde. Eu falo e Deus não fala comigo. Eu não consigo vencer essa tentação, eu não consigo dominar minha língua. Vocês sabiam que uma das maiores causas de divórcio se chama açúcar? Já ouviram falar? Tem estudos que mostram que mulheres que comem mais açúcar do que devia, ou elas fazem seus maridos amargarem e eles logo vão embora. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma língua muito ligeira. Ela tem o lado do vocábulo, da linguagem mais desenvolvido que o homem. E quando eu como açúcar, eu desligo o meu lobo frontal, que é responsável pelo meu raciocínio, pelo meu domínio próprio. E quando eu não tenho domínio próprio, o que é que eu tenho? Demônio próprio. Entendeu? E aí eu peço a Deus para me dar domínio próprio, mas eu vou dormir tarde. Tem como você estar calmo e sereno se você não dormiu direito? É difícil, né? Qualquer coisa que perturbe a circulação das correntes elétricas do sistema nervoso diminui a força dos poderes vitais. E o resultado é o amortecimento das sensibilidades da mente. Agora eu quero falar para os nossos jovens. Eu ouvi uma mãe ontem me contando um relato de um jovem da igreja. Sabe por que os jovens estão tão fracos? A causa está lá na mesa. Uma alimentação desregrada, falta de exercício físico, falta de sono, excesso de tela. Esses dias eu queria dar uma surra na mãe. A menina chegou no supermercado com Fini. Você já ouviu falar de Fini? As crianças mais têm Fini, né? E a menina virada no 360. Aí ela falou assim: como é que foi? Eu vou comprar uma melatonina para você. Aí eu fiquei só quieta, sentada ali, né, chupando minha manga. Não, eu tenho que dar Rivotril. Eu disse, pensando assim, tem que dar uma surra na senhora. Enche a menina de açúcar e depois quer dar calmante ou ansiolítico. Enche a criança de Guaravita. Gente, Guaravita é xarope com água. Eu não sei como é que as pessoas conseguem tomar aquele negócio, não. Tem criança que já acorda com Guaravita, vai para a escola com Guaravita, termina o almoço, Coca-Cola, de tarde, Guaravita e de noite Nescau. Para onde vai tanto açúcar? Fala para mim. Ó. Aí tem um monte de criança com TOD, mas não é TOD, dizia FIFA, de TOD. Transtorno opositor, sei lá das quantas, desafiador, um negócio desse.
Já pulou, não é lá embaixo. Você está vendo o cérebro normal? As correntes elétricas normais em funcionamento. Esse é o cérebro de uma pessoa com depressão. Não funciona direito, não tem química. O nosso cérebro, ele é formado por 100 milhões de neurônios. Eu já falei isso para vocês. Deixa eu voltar lá para cima. Deixa eu te mostrar os neurônios aqui. Esse daqui é o seu neurônio, certo? Você tem 100 bilhões de neurônios no seu cérebro. 80 a 100 bilhões. Aqui existe uma transferência de energia, tanto que você consegue acender uma lâmpada de 25 watts, só com o poder do seu pensamento. Não é com o poder não, é com a energia elétrica que ele produz, de tanto pensamento que você produz. Só que além da parte elétrica, existe a parte química. Guaravita, Coca-Cola, carne, fritura, etc, etc, etc. Tem química, sim ou não? Se tem química, afeta a química do nosso cérebro, sim ou não? Se afeta o nosso cérebro, afeta os nossos pensamentos, sim ou não? Se afeta os nossos pensamentos, afeta os nossos sentimentos? Tem como eu ter paciência com o irmão? Entendeu? Por que é que o bicho está pegando dentro das igrejas, dentro das casas? E quem é que se alegra com isso? Alguém que veio para matar, roubar e destruir. Vocês disseram que quer ter felicidade, né? Vocês conhecem a fonte da felicidade? Já estou terminando. O seu intestino, quantos metros ele tem? Você sabe? 9 metros. Daqui até lá no mural, mais ou menos. Tudo enroladinho dentro da sua barriga, bem? Maravilhoso ou assombroso? Que é isso, irmãos? É maravilhoso. Deixa eu te explicar. Assombroso eu vou te contar agora. Quando você pega esses 9 metros de intestino, já comeu tripa, bucho, alguma coisa assim? Já vai comer por dentro, cheio de uns negocinhos enrolados. Se você esticar o seu intestino, ele dá 2 vezes essa igreja, mais ou menos. Tem o tamanho de uma quadra de tênis, 26 metros quadrados. Assombroso ou maravilhoso? Quantos profissionais de saúde tem aqui nessa manhã? Deixa eu ver seu irmão. Você lembra do livro de Fisiologia Médica de Guyton? Aquele livro dessa figurinha assim? A 13ª edição de Guyton diz o seguinte: na tentativa de entender as múltiplas funções do sistema nervoso entérico-gastrointestinal, ou seja, dentro da sua barriga, você tem um sistema nervoso. Glória a Deus. 100 milhões, olha lá, do ladinho, 100 milhões de neurônios dentro da sua barriga. Para que tanto? Para produzir felicidade. Essa é a lista de aproximadamente 15 neurotransmissores que são produzidos dentro do seu intestino. Entre eles, serotonina. Já ouviu falar de serotonina? Aquele hormônio que traz bem-estar. Pessoa com depressão, o que é que eles fazem? Dão lá uma pílula para recaptação de serotonina. Deixa eu te perguntar, onde que é produzido 95% da sua serotonina? No intestino. Se você não tratar o intestino, vai adiantar tomar uma pílula para poder captar serotonina? Dopamina, já ouviu falar de dopamina? Nós somos a geração dopamina, que dá felicidade, realização. Só que nós, em vez de buscarmos dopamina no lugar certo, da forma certa, estamos indo para fontes erradas. Irmãos, imagina agora 9 metros e 26 metros quadrados de pura felicidade. Amém? Nós fomos criados para isso, irmãos. Foi para isso, Deus é exagerado. Foi para isso que Ele te deu tanto intestino, tanto neurônio aí dentro. Para você experimentar a felicidade a ponto de transbordar para a sua família, transbordar para a sua igreja, transbordar no seu trabalho, transbordar na sua vizinhança. Você está entendendo? É ou não é legal quando a gente está perto de uma pessoa feliz? Que vive sorrindo. Que você chega e a pessoa calma aí, tudo bem, mas está tudo certo. Não é bom? Alegria é um fruto do Espírito. E Ele deixou dentro do seu corpo a fábrica para produzir a felicidade, a alegria, o domínio próprio. Mas nós temos um inimigo que deseja destruir isso. E como consequência, nós temos todas essas enfermidades aí. Problemas intestinais,
Vocês não são de cafezinho, aqui é café de milho, né? Cevada. Aí você bota lá o requeijão, bota lá um pouquinho de manteiga e uma margarina. Vocês não comem bacon, né? Aí você bota lá no filtro, bota o pó do café e joga lá a água fervendo, né? Como é que vai sair o café do outro lado? Maravilha, né? Aí o seu sangue passa por um filtro chamado fígado todo gorduroso. Como que vai sair seu sangue lá do outro lado? Cheio de toxinas. Você está entendendo? Por isso que um dos exames que nós vamos realizar é para verificar um pouco da saúde do seu fígado. Além disso, existem exames como TGO, TGP, GGT. Se você tiver exames recentes, você pode trazer a consulta também para nós darmos uma olhada como está a saúde do seu fígado. E as doenças você conhece, hipertensão, diabetes, etc, etc. Os que estão doentes no corpo, quase sempre também estão doentes do quê? Da mente. E quando a alma está enferma, o corpo também é afetado. A afinidade existente entre a mente e o corpo é muito grande. Quando um é afetado, o outro sente. A condição da mente tem muito que ver com a saúde do sistema físico. E aqui estão as doenças incapacitantes do século XXI. Você sabia que tem criança ansiosa, estressada? Não tem um boleto para pagar, irmãos. Sabe nem o que é conta de luz e já estão estressados. Por quê? A química cerebral está afetada. Sabe? Já ouviu falar em diabetes emocional? Não existe. Não, mas quando a minha glicose sobe, deixa eu explicar. Quando você fica estressado, existe um hormônio chamado cortisol. Ele aumenta a sua pressão para você lutar ou fugir, correr, entendeu? É para isso que serve o cortisol. Mas se você vive em constante cortisol na sua corrente sanguínea, o que é que acontece? A sua pressão vai estar continuamente alta. Só que estudos mostram que também aumenta a reserva de energia em forma de gordura, de tecido de polvo. E além disso, aumenta a sua glicose. Por quê? Porque excesso de gordura tapa os receptores de insulina e o açúcar não consegue entrar dentro da célula, ficando sobrando a corrente sanguínea. Se eu não tratar a ansiedade, adianta ficar tomando remédio? Já sei, só tomar sertralina, que aí tudo se resolve, né? Já viu esse profissional? Eu trabalhei numa cidade chamada Confins. Eu atendi toda a Secretaria de Saúde. Jovens de 20 a doutores de 50 anos tomando sertralina. Acredite se quiser. Não resolve o problema, irmãos. É preciso tratar a causa do problema. Por isso que, pela graça de Deus, ao acompanhar os pacientes, primeiro a gente vai cuidar do estilo de vida, sono, alimentação, exercício. Mas, se for preciso, nós também vamos passar algumas ervas para você. Alguns manipulados para ajudar a equilibrar a química do seu corpo, a química do seu cérebro. Eu poderia passar amanhã dando depoimentos para vocês, mas eu prefiro fazer isso com a sua própria vida, para que você possa contar esse testemunho, ou para que pessoas que você conhece, que estão vivendo essa realidade, possam testemunhar o poder de Deus na vida deles. E aí, para finalizar, eu vou pular toda essa parte daqui, e eu quero ler as últimas citações. Diz assim: o Senhor não criou a doença e fraquezas vistas hoje no corpo e na... Quem foi que fez isso? Ele deseja enfraquecer o corpo, sabendo que é o único meio pelo qual eles podem desenvolver mente e alma para construir um caráter simétrico. Vocês estão seguros aí na cadeira? É que eu vou mostrar agora fora. Vocês estão prontos? Posso mostrar? Deus não é conivente com o pecado. Muitos têm esperado que Deus os guarde das enfermidades apenas por causa das suas súplicas, porque a sua fé não foi aperfeiçoada pelas obras. Deus não
De Deus não se zomba. O grande problema do adventista, com todo respeito, eu me seguro para falar com o adventista. Eu não gosto nem de pregar igreja adventista, só para você ter noção. É sério. Sabe por quê? Nós sabemos o que precisa ser feito, sim ou não? Eu vou passar as horas lá, você já sabe de tudo isso aqui, ó. Você sabe ou não sabe? Eu preciso ficar chovendo no molhado? Não, tem um monte de curso por aí que fala sobre isso. Não adianta. Então eu quero encerrar contando a história que está aí na sua Bíblia. Abre sua Bíblia aí para a gente ir embora, que vocês estão com fome. Atos, capítulo 3. E com essa história nós vamos embora. Atos, capítulo 3. Enquanto você abre, vocês sabem que tem que tomar sol, né? Vitamina D, tá, essas coisas, né? Dorme melhor, melatonina, não precisa ficar tomando gotinha de melatonina. Vocês põem 20 minutos ao sol. Vai produzir melatonina no seu cérebro de noite. Presta atenção aqui, ó. Não adianta tomar gotinha de melatonina e ficar no telefone, na TV, né? No computador. Eu estou preparando aqui. Não adianta. Porque a luz da tela baixa a produção de melatonina e você não dorme direito. Ou se dormir, não vai fazer as outras funções que a melatonina tem. Água você sabe que tomar, não sabe? Você não pode beber água. Não gosto. A gente arranja uma forma de beber água. Chá, pode chá, não pode chá, água. Não tomar açúcar, não. Hidratar o corpo, sério, você sabe disso. Isso aí é popular, né? A adventista olha, você já sabe, até as caminhadas, as corridas, né? Vocês sabem disso. A alimentação é chover com molhado. Não vou nem falar sobre isso. Mas eu quero falar sobre isso daqui hoje. Confiança em Deus. Vocês têm confiança em Deus? Atos capítulo 13, nós encerramos com essa história bíblica aqui. Diz assim, a partir do verso 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Sabe, nós sabemos o que precisa ser feito, mas nós não conseguimos. Muitos de nós estamos como esse paralítico. Nós sabemos que precisamos andar, mas não temos forças para andar. Não conseguimos sequer nos levantar. E temos vivido de esmolas. Deus deseja nos dar grandes bênçãos, mas nós queremos viver de esmolas. Mas nessa manhã, verso 3. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, olhando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ei, você teria coragem de dizer para alguém que sabe que precisa ser feito, mas não consegue olhar para você? Olhe para mim, olhe para a minha vida. Eu também tinha esses problemas, mas agora eu tenho vivido outra vida. Eu também fui doente, mas agora eu tenho saúde. Olhe para mim. Você teria coragem? Você estaria em condições de dizer isso? Próximo verso, verso 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas isso lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se. E pegando na mão direita do homem, o ajudou a se levantar. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou de pé. Começou a andar. E entrou com eles no templo, pulando e louvando. E todo o povo viu o homem andando e louvando. E reconheceram que era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que havia acontecido. Ei, não espere esmolas. Eu não vou passar para você um remedinho, uma receitinha. Olha para mim, eu fui uma pessoa doente. Eu experimentei várias nuances do que muitas pessoas experimentaram.
experimentar na minha vida e na vida dos meus familiares. Mas em nome de Jesus, nessa manhã, eu realmente não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, que essa mensagem entre no seu coração. Eu disse que eu ia terminar a história, não foi? O meu pai, antes de falecer, ele me disse o seguinte: eu tenho uma filha e ela aguarda a volta de Jesus. E ela leva a mensagem onde quer que Deus mandar. Essas foram as últimas frases do meu pai. Depois disso, o enfermeiro entrou, verificou a pressão, não conseguiu. Chamou o médico, que também não conseguiu, e levou ele para a sala vermelha. Naquela noite, o meu pai foi entubado. No terceiro dia, o meu pai passou por uma reanimação cardíaca, e na terceira madrugada ele não aguentou. O meu pai deixou um filho órfão de 16 anos. Planos que Deus tinha para a vida dele foram enterrados, juntamente com ele, porque ele não obedeceu. Mas sabe, o meu pai também me disse que ele também era adventista. E aquilo me traz uma esperança de que talvez, se eu for fiel, eu vou ter a oportunidade do meu pai. Mas não espere perder a sua vida, perder a sua saúde, para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Porque existem pessoas que dependem de você. Deus não precisa de você, mas Ele deseja usar você como instrumento dele. Ele deseja que você experimente felicidade plena em todas as áreas da sua vida. Quantos de vocês gostariam de experimentar isso na sua vida? Eu quero te convidar a ficar de pé. Quero fazer uma oração pela sua vida. Oremos. Deus querido, nessa manhã, o teu povo entende que o Senhor nos ama e deseja cuidar de nós. Nós estamos de pé porque nós queremos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade na nossa vida. Pai querido, eu te peço uma bênção sobre esses irmãos, sobre cada família aqui representada. Firma os nossos pés. E que assim como Pedro pôde dar a mão àquele paralítico e eles puderam se levantar, eu te rogo, Senhor, que me dê sabedoria e forças para segurar na mão de cada irmão aqui que necessitar. E que juntos nós possamos nos levantar e louvar e glorificar ao Senhor pela cura e restauração que será feita em cada família. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a te amar e obedecer para experimentar os teus milagres na nossa vida. E para que as outras pessoas possam testemunhar do teu poder nas nossas vidas e desejar para a vida delas também. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.